Olá, crianças! Vamos para mais uma aulinha e hoje nossa aula é de História. Nós vamos estudar História, onde nós vamos falar no ritmo das fábricas. Então, o que é fábrica? Fábrica é um estabelecimento industrial que se dedica à produção de mercadorias. Por exemplo, existe fábrica de calçados, fábrica de roupa, fábricas de peças de automóveis. Então, fábrica é um lugar onde se produz em grande escala, produz em grande quantidade, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 77 de História. Livro de História, página 77, tá certo? Então, aqui fala o seguinte: no ritmo das fábricas, carros, roupas, calçados, brinquedos e muitos outros produtos que fazem parte do nosso dia a dia são produzidos em instalações chamadas fábrica, como eu falei para vocês. Então, fábrica é aquele lugar onde produz mercadorias, como tem aqui, eu acabei de falar, calçados, roupas, não é? Então, esse lugar onde se fabrica mercadorias. Aqui tem aqui mostrando o trabalhador em uma fábrica de bonecas. Então, aqui também está falando de um outro estabelecimento onde produz bonecas, que é uma fábrica, onde se produz em grande escala. Antes da existência dessas fábricas, os produtos eram feitos artesanalmente, em casa ou em pequenas oficinas. Esse trabalho podia envolver toda a família e, às vezes, alguns ajudantes contratados. Então, o que é isso? Antigamente não existiam fábricas, essas fábricas grandes, com grandes escalas e grandes, produzindo grandes produtos. Por quê? Porque antigamente era feito artesanalmente. O que é isso, professor? Artesanalmente. Eram feitos com as mãos, as pessoas não tinham aquela grande quantidade, né? Aquele grande demanda, aquele pedido daquele monte de produtos, então eles faziam em pouca escala. Por exemplo, eles tinham uma casa onde fabricava roupas, elas às vezes destinavam um quartinho, um cantinho da casa para essa costura. Então eles faziam artesanalmente, eles não tinham muito pedido, então eles faziam ainda na mão. E se o comérciozinho deles tivesse mais pedido, eles contratavam uma ou duas pessoas, mas não faziam em grande escala. Antigamente faziam era artesanalmente. Por quê? Porque era só com a ajuda das pessoas de casa, e se precisasse, tinha uma ou outra pessoa que eles chamavam para ajudar. Aí depois foi que foram surgindo as grandes fábricas, porque as grandes fábricas, eles tinham muitos pedidos e aí eles tinham que contratar várias pessoas para trabalhar, e também eles iam precisar de máquinas, muitas máquinas para poder produzir em grande escala, para produzir muito, certo? Com o passar do tempo, novas tecnologias foram desenvolvidas e diversas máquinas passaram a ser utilizadas nas fábricas. Isso aconteceu em um longo processo de desenvolvimento da industrialização em diferentes lugares do mundo. Então foi isso que eu acabei de dizer. Com o passar do tempo foram surgindo muitos pedidos e aí as fábricas foram se expandindo, foram crescendo para atender a demanda, o pedido que era de muitas mercadorias. Então as fábricas foram crescendo. Fabricar significa produzir, criar, certo? Então, continuando na página 78, fábrica, trabalhadores e cidade. As fábricas começaram a ser instaladas no Brasil durante o século XIX, concentrando-se inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante o século XX, muitas fábricas foram instaladas também em outras regiões. Então, as fábricas começaram a ser instaladas no Brasil durante o século XIX, porque antigamente eram feitas só artesanalmente, como eu falei, não foi? Então, nessa época, concentraram-se fábricas apenas em São Paulo e Rio de Janeiro. Era onde começou as primeiras fábricas, certo? Aí, com o passar do tempo, já no século XX, muitas fábricas foram instaladas em outras regiões, certo? Aí passou a ter em outras regiões várias fábricas, não só em São Paulo e nem no Rio de Janeiro. Já em outras regiões foram aparecendo várias fábricas
para que acontecesse o desenvolvimento nessas cidades, tá bom? O desenvolvimento industrial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento e o crescimento de muitas cidades. Então, com o aparecimento dessas fábricas, foram surgindo o crescimento das cidades. As cidades, a partir dessas fábricas, elas começaram a crescer. Por quê? Porque essas fábricas contratavam pessoas para trabalhar nelas e aí com isso elas iam crescendo. As pessoas que trabalham nas fábricas são chamadas de operários. Aquelas pessoas que trabalham nas fábricas são chamadas de operários, certo? Era comum que famílias e trabalhadores se instalassem em locais próximos das fábricas, nela construindo moradias e outras instalações. Com o passar do tempo, muitas cidades se formaram nesses locais. Então, antigamente, eles trabalhavam nessas fábricas e eles vinham do interior, as pessoas vinham do interior para trabalhar na fábrica. Primeiramente, às vezes, vinha só o pai, trabalhava e depois mandava buscar a família. Em outro momento, eles também podiam vir todo mundo junto. Aí o que eles faziam? Eles procuravam fazer uma casinha perto do local onde eles trabalhavam. Aí fazia aquele monte de casinha e aí chamava de vila operária, que era uma vila onde moravam os operários. E aí às vezes trabalhava o pai, a mãe e até os filhos nessa fábrica, certo? Então, eles faziam a casa perto do local onde eles trabalhavam, porque ficava mais perto para eles se deslocarem para o local do trabalho, tá certo? Então, na página 79 fala assim: para sobreviver na cidade, era comum que as famílias inteiras trabalhassem. Por isso, além dos adultos, muitas crianças trabalhavam nas fábricas. Então, além dos pais, as crianças também trabalhavam nas fábricas, só que eles eram explorados, as crianças. Vocês acham que criança deve trabalhar? Não, mas as crianças trabalhavam. Eles trabalhavam uma jornada de trabalho tão grande quanto a dos adultos. E tinha vezes, em algumas vezes eles trabalhavam só pela comida, não recebiam nem um pouquinho de dinheiro. Então eles trabalhavam muito e às vezes não recebiam nada, certo? Trabalhar até 14 horas diárias, com salários baixos e sem o apoio de leis, fazia parte do cotidiano dos trabalhadores no Brasil. Para mudar essa situação desfavorável, eles organizaram sindicatos e fizeram manifestações e greves. Então, eles trabalhavam 14 horas por dia, eles trabalhavam demais e eles tinham baixo salário. Além de trabalhar muito, não ganhavam o suficiente, certo? Então, aí eles fizeram o quê? Eles queriam mudar essa situação. Por quê? Porque não era justo eles trabalharem muito, não ganharem quase nada e as crianças às vezes não recebiam nada por aquela jornada de trabalho. Porque criança não pode trabalhar. É lei, criança tem que estudar, certo? O jovem só pode trabalhar como aprendiz. Inclusive tem até um programa aí que fala jovem aprendiz, onde o jovem ele vai trabalhar como aprendiz um horário e vai estudar o outro, porque criança não pode estudar. O jovem, o adolescente, já a partir de 16 anos, ele só pode trabalhar se for na condição de aprendiz, onde ele trabalha um horário aprendendo e no outro horário ele estuda, certo? Então, aí eles queriam o quê? Eles queriam lutar pelos direitos dele, para que eles tivessem um salário digno, para que eles trabalhassem menos, para que crianças não trabalhassem. Aí o que eles fizeram? Eles se juntaram e faziam greve. O que é greve? Greve é quando eles se juntam e não vão trabalhar e vão lutar pelo direito deles, pelo que eles querem. Então, aqui é uma fábrica de calçado. As pessoas que trabalham na fábrica, eles não estão satisfeitos porque estão achando que estão trabalhando demais, estão ganhando pouco, aí eles param de trabalhar e vão lutar pelos direitos deles. Então, quando para, interrompe seu serviço, isso chama-se greve.
quando eles param de trabalhar e vão lutar por um direito que eles querem. Interrompe, para. Isso chama-se o quê? Greve, certo? Aí também, a exigência dos trabalhadores organizados levou à conquista de alguns direitos. Então, eles fizeram a greve, mas eles conquistaram alguns direitos e passaram a ser garantidos por lei. Então, virou lei e eles tinham garantido o quê? Um salário melhor, só trabalhar 8 horas, porque antes eles trabalhavam 14, aí eles passaram a trabalhar por lei, ter o direito de trabalhar só 8 horas, ter a carteira assinada, ter direito a férias. Então eles passaram a ter alguns direitos, tá certo? Melhorou muito, melhorou razoavelmente a condição deles, tá certo? Porque as crianças também não ficou proibido das crianças trabalharem, então eles fizeram uma greve para reivindicar os direitos deles e eles conseguiram que virasse lei e que eles pudessem trabalhar só 8 horas por dia, que eles tivessem uma carteira assinada, ganhassem melhor e as crianças não trabalhassem, tá certo? O objetivo dessa lei é regulamentar o trabalho e proteger os trabalhadores. O trabalho infantil, por exemplo, passou a ser proibido, como eu falei para vocês. Criança não pode trabalhar. O jovem só pode trabalhar a partir de 16 anos na forma de aprendiz. Como é aprendiz? Ele vai aprender, mas ele vai aprender um horário e vai estudar o outro, tá certo? Na condição de aprendiz. Na página, eu vou pedir para vocês voltarem na página 76, onde diz assim: suponha que uma fábrica tenha se instalado em determinado local. Como você imagina que uma cidade se formaria próximo a ela? Você vai imaginar como era que uma cidade ia se formar próximo a uma fábrica. Aí você vai lá na página 153, no final do livro, e você vai recortar e colar aqui a sua cidade do jeito que você quiser ao redor dessa fábrica, tá certo? Recorte as peças da página 153 e cole-as na imagem a seguir, formando uma grande cidade. Você vai formar a cidade do jeito que você quiser, tá bom? Aí, continuando aqui na página 80. Na página 80, tem uma imagem que diz: observe a imagem e faça o que se pede. Vocês estão vendo que tem várias pessoas ao redor dessa fábrica. Então, eles são o quê? Quem trabalha numa fábrica chama-se operários. Muito bem. Então, eles estão fora, eles estão trabalhando? Não. Por que eles não estão trabalhando? Porque eles estão em greve. Greve é quando eles param de trabalhar, interrompem o trabalho para reivindicar, para lutar por alguma coisa. Foi isso que eu falei? Então, porque todos os operários estão reunidos fora da fábrica? A resposta: eles estão em greve. Um tipo de manifestação dos operários para reivindicar, quer dizer, para lutar por mudanças, para melhorar a condição de vida deles. 2. Na imagem, há crianças e jovens, de acordo com as informações anteriores, porque eles estão nesse local. Porque eram trabalhadores dessa fábrica, eles trabalharam nessa fábrica, mas isso era antigamente, não é? A proibição do trabalho a menores de 14 anos tornou-se lei a partir de 1943. Relacione essas conquistas ao que a imagem mostra. Aí você vai responder: essa conquista ocorreu por causa da pressão e luta dos trabalhadores. Um exemplo disso é a imagem que retrata a greve de 1917. Então, vocês vão responder, vão estudar, e bons estudos. Cheio.